Bora, galera. A gente vai fazer umas questõezinhas aqui sobre agora contabilidade geral. É ativo não circulante mantido para venda. Se não me engano, são 17 ou 18 questões sobre o CPC 31. Eu estou com o CPC 31 aberto aqui também. Estou com o meu resumo de anotação de contabilidade. E qual que é a ideia? A ideia aqui é a gente fazer as questões e vendo as resoluções e alimentando esse resumo. Por quê? Porque lá na frente, se alguém precisar e tal, ter esses resumos prontos que eu posso estar mandando também. Beleza? Então vamos lá, contabilidade geral. Eu já tinha feito algumas aqui, mas vamos lá, vamos refazer, que é bom que eu dou uma recapitulada. Então bora. Essa aqui é a questãozinha da FGV, analista judiciário. Então aqui fala, uma entidade está planejando alienar um grupo de ativos. A entidade designa. Então o que é isso aqui? Vamos só dar uma recapitulada. Ativo não circulante mantido para venda. É basicamente uma linha que a empresa tem e ela quer colocar essa linha à venda. Por descontinuar aquela linha. Então, aquela linha produzia chinelo. Ah, não quer produzir mais chinelo, quero vender essa linha. Aí ela vai vender a linha e ela vai... isso seria um ativo imobilizado que vai ser classificado como um ativo circulante, a partir do momento que ele é mantido para venda. Aí tem umas condições que a empresa tem que alguns agentes da empresa têm que executar. É o plano de fazer um plano de venda, achar um cliente, se comprometer com o plano de venda, mostrar interesse. Enfim, a gente vai dar uma olhadinha. Está no meu resumo, também está no CPC 31. E vamos lá, é 31, né? Vamos só conferir. Isso, 31. Então vamos lá. A entidade está planejando alienar um grupo de ativos. A entidade designa esses ativos como grupo para alienação. O valor contábil desses ativos imediatamente antes da classificação como mantido para venda era de 30 milhões. Ao serem classificados como mantidos para venda, os ativos foram reavaliados para 22 milhões. A entidade acredita que custaria 2 milhões para vender o grupo de ativos. Nesse caso, o valor contábil do grupo para alienação nas contas da entidade após sua classificação como mantida para venda é D. Então aqui a gente tinha um ativo que estava contabilizado, né? O seu valor contábil era 30 milhões. Quando ele foi classificado para mantido para venda, ele foi reavaliado a 22 milhões. Só que o valor contábil do grupo para alienação das contas da entidade após a classificação como mantido para venda é D. O valor contábil desse grupo de ativo para alienação, ele é o valor deduzido todas as despesas para manter esse ativo no esquema ali pronto para ser vendido. Então seria basicamente o que ele foi reavaliado menos os 2 milhões que ele que precisaria ser gasto, né, para vender esse ativo. Então a resposta aqui é letra E. Beleza? Aqui fala a explicação, né? Ele é mensurado pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo, livre das despesas. Então, por isso que aqui daria 22 menos 2, 20 milhões, consoante ao CPC 31. É mensurado pelo menor valor entre o valor contábil até então registrado e o valor justo, menos as despesas de vendas, e que a depreciação e amortização desses ativos cesse. Então, isso aqui é uma informação importante também. A depreciação e amortização desses ativos que foram classificados para ativo mantidos para venda, lembrando que essa classificação ele sai do ativo não circulante e vai para o ativo circulante. Então, letra E, beleza.
2. Essa aqui eu errei. A respeito das condições necessárias para que a venda de um ativo não circulante seja altamente provável, julgue os itens a seguir. Esses aqui são os casos que eu falei que o ativo, para ele ser provável a sua venda, ele tem que seguir alguns critériozinhos que está lá no CPC 31. Aí, o nível superior da administração deve estar empenhado em um plano para vender o ativo ou o grupo para alienação. Aí isso aqui é literalidade pura, que não é um grupo superior da administração. Aqui tem a resposta do professor, só que aqui ele não explica bem, mas tem uma resposta aqui boa de um aluno. Cadê? Uai. Aí aqui é um resuminho, vamos ver esse resumo. Venda altamente provável, requisitos. Comprometimento com o plano de vendas do ativo do... vamos ver no CPC. Aí aqui, ó, na 1, o nível hierárquico de gestão apropriado deve estar comprometido. Não é o nível superior, não necessariamente é o nível superior da administração, é o nível hierárquico de gestão apropriado que deve estar comprometido. Então, por isso que a 1 está errada. Aí o programa ativo para localizar um comprador e concluir o plano deve ter sido iniciado. Aí isso aqui está certo. Você tem que ter um programa ativo para localizar um comprador e concluir o plano. Localizar um programa ativo para localizar um comprador e concluir o plano deve ter sido iniciado. Localizar e concluir o plano deve ter sido iniciado. A venda deve se qualificar para o reconhecimento como venda concluída em prazo razoável estimado. Aí aqui não é em prazo razoável estimado, é em até 1 ano. O professor aqui foi bem copia e cola lá do CPC. Tá, ó. Para que a venda seja altamente provável, o nível hierárquico da gestão apropriado deve estar comprometido com o plano de venda e deve ter sido iniciado um programa firme para localizar um comprador e concluir o plano. Além disso, o ativo mantido para venda deve ser efetivado e colocado à venda por preço que seja razoável em relação ao seu valor justo corrente. Ainda deve-se esperar que a venda se qualifique como concluída em até 1 ano a partir da data de classificação, com exceção do que é permitido pelo item 9. E as ações necessárias para concluir o plano devem indicar que é importante que possa haver alterações significativas do plano ou que o plano possa ser abandonado. Aí aqui, ó, é o 8. Vamos lá no 8. Para que a venda seja altamente provável, o nível hierárquico da gestão, além disso, o ativo mantido para venda deve ser colocado à venda por preço justo. Colocado à venda por preço justo que seja razoável em seu valor justo. Em relação ao seu valor justo. Justo corrente. Ainda deve-se esperar que a venda se qualifique como concluída em até 1 ano a partir da classificação, com exceção do item 9, que está aqui, ó. Acontecimentos ou circunstâncias podem estender o período de conclusão da venda para além de 1 ano. A extensão do período durante o qual se exige que a venda seja concluída não impede que o ativo seja classificado como mantido para venda, se o atraso for causado por acontecimentos ou circunstâncias fora do controle da entidade, e se houver evidência suficiente para que a entidade continue comprometida com seu plano de venda. Então, esse é o caso quando os critérios do apêndice B foram satisfeitos. Aí você vem cá, apêndice B, suplemento da aplicação. Esse apêndice é parte integrante do pronunciamento, extensão do período exigido para concluir a venda. Tal como indicado no item 9, a extensão do período durante o qual exigir que a venda seja concluída não impossibilita que o ativo ou grupo de ativos seja classificados como mantido para venda, se o atraso for causado por acontecimentos ou circunstâncias fora do controle da entidade e se houver evidência suficiente e ela continuar comprometida com o plano de venda. São elas: na data em que
a entidade se comprometer a planejar a venda de ativo ou grupo de ativos não circulantes mantido para venda, ela espera razoavelmente que outros imponham condições à transferência do ativo ou do grupo de ativos que estendam o período exigido com o objetivo de que a venda seja concluída. E as ações necessárias para responder a essa condição não podem ser iniciadas antes do compromisso firme de comprador ser obtido. Um compromisso firme de compra é altamente provável dentro de um ano. A entidade obtém um compromisso firme de compra. Como resultado, o comprador ou outros compradores impõem inesperadamente condições à transferência do ativo não circulante anteriormente classificado como mantido para venda, que irão estender o período exigido para que a venda seja concluída. Então é basicamente coisas que fogem da alçada ali da entidade. A venda deve se qualificar para reconhecimento como venda concluída em prazo razoável. Esse aqui é de um ano. As ações necessárias para a conclusão do plano devem indicar a possibilidade de alteração significativa no plano. Não, aí isso aqui também não. Isso aqui também é importante. Conforme item 2. Tem que ser improvável que possa haver alterações significantes no plano. Ou que o plano possa ser abandonado. Então tem que ser improvável que isso aqui ocorra. Beleza? Aí resumão aqui desse camaradinha. Comprometimento com o plano de venda do ativo. Programa firme para localizar um comprador e concluir o plano. Ativo efetivamente colocado à venda por um preço que seja razoável. A venda se qualifica como concluída em até um ano, a partir da data da classificação. As ações necessárias para concluir o plano devem indicar que é improvável que possa haver alterações significativas no plano ou que o plano possa ser abandonado. Então é basicamente isso aí, galera. Para ser um ativo mantido para venda, ela tem que ser altamente a venda tem que ser altamente provável. Para ser altamente provável, tem que ter o comprometimento da gestão que é relacionado, né? O nível hierárquico da gestão que é apropriado para fazer essa venda. O programa tem que ter um programa firme para localizar o comprador e concluir o plano de venda. Tem que ser colocado num preço razoável. Se for colocado muito acima, aí deixa de ser provável a venda. Tem que ser concluída em até um ano, com algumas exceções, né? Podendo se estender, mas com algumas exceções do anexo B do CPC 31. E tem que ser improvável que possa ter alteração significativa no plano de venda, ou que esse plano de venda seja abandonado. Beleza, vamos para a próxima questão aqui. No que se refere ao ativo não circulante, aí daqui para frente eu já não fiz, mas beleza, vamos fazer. No que se refere ao ativo não circulante, é correto afirmar que, caso haja mudança na intenção de venda do ativo classificado anteriormente como mantido para venda, a empresa deve reconhecer o ativo. Então vamos lá, só entender a questão primeiro. No que se refere ao ativo não circulante, é correto afirmar que, caso haja mudança na intenção de venda do ativo classificado anteriormente como mantido para venda, a empresa deve. Então beleza, vamos lá. Tem um ativo que é mantido para venda. Beleza, ele está lá, classificadinho lá no ativo circulante como mantido para venda. Aí tem uma mudança de intenção. A galera não quer mais vender esse ativo. Quando esse ativo deixa de ser altamente provável, ou seja, quando a empresa, a entidade deixa de querer vender esse ativo, o que acontece? Ele vai voltar pro não circulante, pro ativo não circulante. E aqui, ó, na questão 1, só pra gente lembrar, olha esse cara aqui, ó. Quando ele é mensurado, quando ele passa pro ativo circulante, ele deixa de ser depreciado ou amortizado. Então,
ele estava no ativo não circulante. Ele foi para o ativo circulante porque ele foi classificado como mantido para venda. Aí agora ele está voltando. Aí nesse período aí que ele estava lá no ativo circulante, ou seja, que ele estava como ativo mantido para venda, ele para de ser amortizado ou depreciado. E quando ele retorna para o ativo não circulante, tem que ser ajustado a depreciação dele. Então, ajusta o ativo pela depreciação ou amortização que teria sido reconhecida se o grupo não estivesse classificado para venda, que ele retornou. Beleza? Aí vamos lá. C. Reconhecer no resultado do período em que foi tomada a decisão de vender o ativo a perda gerada pelo ativo enquanto mantido para venda. Reconhecer o resultado no período em que foi tomada a decisão de vender o ativo? Não. A perda gerada pelo ativo enquanto mantido para venda? Não, não tem perda, tem depreciação ou amortização. Manter o ativo no circulante? Não, porque quando ele deixa de ser provável a venda, ou seja, quando deixa de ter essa intenção aqui de venda, ele retorna para o não circulante, então não é AD. Não tem que manter no circulante não. Manter o ativo no circulante? Não, aí também não. Mesma coisa. O professor foi muito sucinto aqui. Ajustado por qualquer depreciação, amortização, teria sido reconhecido seu ativo do grupo. Aqui é o 27 do CPC 31. Beleza? Vamos para a próxima. 4. No balanço patrimonial, um ativo significativo que represente uma linha de negócio da entidade e seja classificado como mantido para venda, deve ser segregado de itens que não possuam a mesma classificação. Considerando as normas vigentes, julgue o item seguinte, relativo à elaboração das DCs, demonstrações contábeis. No balanço patrimonial, um ativo significativo que represente uma linha de negócios da entidade e seja classificado como mantido para venda, deve ser segregado de itens que não possuam a mesma classificação. Cara, isso aqui está certo. Os ativos, aí vamos lá. Vamos aqui agora. Acho que aqui está no CPC. Está lá no comecinho. Estabelecer a contabilidade do ativo não mantido para venda, pronunciamento. Ah, tá. Aqui, ó, beleza. 1B. Os ativos, em particular, no pronunciamento, exige que os ativos que satisfazem os critérios de classificação mantidos para venda, ou seja, os ativos classificados como mantido para venda, sejam apresentados separadamente no balanço patrimonial e que os resultados das operações descontinuadas sejam apresentados separadamente nas demonstrações de resultados. Então, tanto no balanço patrimonial quanto na demonstração de resultados, tem que ser separado. Por quê? Porque esse ativo, ele já não está mais produzindo para a empresa. Ele é algo que a qualquer momento pode sair. Ele é mantido para venda. A qualquer momento a empresa pode vender ele. Belezinha? Fechou? Aqui não tem muito o que falar. Aqui é decorar que o ativo mantido para venda ele tem que ser separado no balanço patrimonial e na demonstração de resultado. Aqui, ó, apresentado separadamente no balanço patrimonial e nas demonstrações e separadamente nas demonstrações contábeis. Demonstração de resultado, perdão. Beleza? Vou botar aqui tudo na mesma cor. Tá, aí você me pergunta, pô, essas paradas tá no resumo? Cara, então, algumas coisas estão, outras não. Eu vou dar uma melhorada aqui, porque, pô, ficou bem enxuto aqui o meu resumo do CPC 31. Então, vou dar uma melhoradinha, mas eu não vou fazer isso no vídeo não, senão vai ficar muito grande. Beleza, vamos lá.
FGV, Auditor da Receita Federal do Brasil, uma entidade que trabalha com auditoria contábil, adquiriu em 1/1/X1 por 700 mil à vista um imóvel para ser utilizado como sede. Tá, geralmente eu anoto essas informações, tá? A vida útil do imóvel era estimada em 25 anos e não era considerado valor residual. Então é 25 anos. Vamos fazer aqui, ó. Eu quero só uma caneta aqui. Vamos ver se eu acho a caneta. Desenhar. Caralho. Tá, borracheta. Beleza, vamos lá, 700 em 25 anos. Tá, beleza. Sem valor residual, isso aqui é importante. Não era considerado valor residual. Então, a depreciação aqui vai dar, divide 700 por 25, pegar 700 e multiplicar por 7 por 4, 28. 1, 2, 3. Você faz 7 vezes 4 e divide por 100. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai dar 28 mil por ano? É isso? 28 mil por ano. Beleza. 28 mil vezes 10 anos daria 280 mil. É isso aí então. 28 mil por ano. Então 28 mil por ano. Em 31/12. Método linha reta, ou seja, vai ser linear a depreciação. Em 31/12 de X3, aqui passou 1, 2, passou o X1 todo, passou o X2 todo, passou o X3 todo. Então passaram-se 3 anos aqui. O imóvel foi colocado para venda. Na data, o ativo estava disponível para venda imediatamente e o nível hierárquico de gestão estava comprometido com o plano de venda do ativo, tendo iniciado um programa para localizar um comprador. Além disso, o valor justo do imóvel líquido das despesas foi avaliado em 720 mil. Então, aqui eu vou colocar esse aqui em X1. Aqui nessa data aqui, X3, quanto que ele valia? Ele perdeu 3 vezes 28. Então vai ser 700 menos esse cara aqui. Qual que é o valor contábil do imóvel? 3 vezes 28. Fazendo aqui. 3 vezes 8. 24. Vai 2, 6, 7, 8. 84. 700 menos 84. Vai dar 616. Então 616 mil que ele valia. Esse aqui vai dar 84, só para eu conferir depois também se eu tiver errado. E o valor justo é 720. Lembra-se que você tem que avaliar pelo menor, beleza? Então é esse cara aqui. Em 31/12 de X4, o imóvel foi vendido por 750 mil. Então passou mais um ano aqui e ele foi vendido por 750 mil. Assinale a opção que indica o resultado obtido com a venda do imóvel, contabilizado nas demonstrações do resultado do exercício
da entidade em 31/4. Então, quando ele foi mantido para venda, qual que foi o valor dele? 616. Nesse momento aqui, ele parou de depreciar. E quando ele foi vendido por 750, ele valia quanto? 166. Melhor, 616. Vou tirar esse cara aqui. Então, aqui vai dar 4. Aqui vai dar... Aí aqui ia ficar 4, né? 1 menos 4, 3. Aqui 1. 134 mil, que foi o lucro dele, né? Assinale a opção que indica o resultado obtido com a venda do imóvel. Cara, então para mim seria 134 mil. Para mim seria isso aí. Vamos ver. Tá certo. Então é isso mesmo. Beleza? Entenderam? Então houve depreciação até aqui. Por que que não houve até X4? Porque aqui ele já foi colocado para venda. E quando ele é colocado para venda, cessa a depreciação ou amortização. Fechou? Ah, e por que que você não usou 720? Por quê? Porque até aqui eu contabilizei a depreciação. Contabilizando a depreciação, eu vi que é R$28.000 por ano que deprecia. De 1 do X1 até 31 do 12 do X3, passaram-se 3 anos, ou seja, 3 vezes 28, que está aqui. Então eu peguei 700 mil, que é o que ele valia, menos 3 depreciações, cada depreciação é 28 mil, deu 616. 616 comparado com 720, eu tenho que pegar, para eu contabilizar o ativo mantido para venda, eu pego o menor dele, entre o valor justo e o valor do imóvel. Então, eu peguei os 720, comparei com 616. 720 é maior que 616, não tem que contabilizar o ativo mantido para venda por esse valor aqui, 616. E eu vendi ele por 750. Então, 750, que é o que eu vendi, menos 616, que é o que ele valia contabilmente, em 31 do 12 de X3, ele valia esse valor. Em 31 do 12 de X4, ele também valia esse valor. Por quê? Porque não houve depreciação daqui para cá. Fechou? Subtrair, deu 134. Marquei, acertei, mandei bem. O professor que falou aqui, ó, mandei bem. Ó. Então, vamos embora. Julgue os itens a seguir em relação aos ativos não circulantes mantidos para venda. Para classificar um ativo não circulante como mantido para venda, é preciso que a recuperação esperada do seu valor contábil ocorra principalmente por meio de uso contínuo. Para classificar um ativo não circulante como mantido para venda, é preciso que a recuperação esperada de seu valor contábil ocorra principalmente por meio de uso contínuo. Eu acho que não, porque eu paro de usar, né? Eu vou manter aquele ativo ali para venda, é meio que como se eu colocasse ele numa prateleira para vender. Mais ou menos isso. Apesar de ser uma linha, né, e tal, eu acho que eu não continuo usando ele, até porque eu cesso a amortização e a depreciação. Então, acho que eu não continuo não. Então, acho que essa 1 está errada. Acho que a 1 está errada. Os ativos de uma classe que a entidade normalmente consideraria como ativo como não circulante. Os ativos de uma classe que a entidade normalmente consideraria como ativo não circulante e que sejam adquiridos para revenda não devem ser classificados como ativos circulantes, a não ser que satisfaçam os critérios de classificação como mantido para venda de acordo com o CPC 31. Espera aí. Os ativos de uma classe que a entidade normalmente consideraria como ativo não circulante
e que sejam adquiridos para revenda não devem ser classificados como circulante. Mas e que sejam adquiridos para revenda? Cara, se eu compro uma parada e ele já é adquirido para eu revender, aquilo já é estoque, velho. Se é estoque, é ativo circulante. Não deve ser classificado como ativo circulante, a não ser que satisfaça os critérios. Acho que tá errado. Acho que tá errado. Mas se estiver errado, tá tudo errado. Tá, vamos ver umas aí que eu tenho certeza. Os ativos que satisfazem os critérios de classificação como disponíveis para venda devem ser mensurados pelo maior valor, já está errado, entre a quantia escriturada e o valor justo menos os custos de venda. Não, é o menor valor. A 3 eu tenho certeza que está errado. Então a 2 está certo. Tá. As condições para que um ativo seja classificado como disponível para venda são que ele esteja disponível para venda imediata. Ó, venda imediata, tá? Isso também é importante. Na sua condição presente. E que ele esteja sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para vendas de tais ativos. Caralho, velho. Então, principalmente por meio do seu uso contínuo, eu acho que esse aqui, como esse aqui, eu tenho quase certeza que está errado, eu vou de letra C. As condições para que o ativo seja classificado como disponível para venda são: ela esteja disponível para venda imediata, beleza, na sua condição presente, e que ele esteja sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para vendas de tais ativos. Eu acho que isso aqui está certo. Não é eu acho que não é literalidade. Mas aqui está falando basicamente, se eu não me engano, vamos ver a resposta, dos preços. Os preços serem habituais, não serem muito fora do mercado. O que significa ser fora do mercado? É um linguajar mais comercial, né? É um preço acima que vale o mercado. Então vamos ver. Beleza. Acertei. Para classificar um ativo não circulante, mantido a recuperação esperada. A entidade... Aí, vamos ver esse primeiro aqui que eu fiquei bolado com ele. A entidade não deve classificar como mantido para venda o ativo não circulante ou o grupo de ativos designados a ser baixado. Isso se deve ao fato de seu valor contábil ser recuperado, principalmente por meio de uso contínuo. Isso se deve ao fato de seu valor não deve ser classificado como mantido para venda. Ser recuperado principalmente por meio de uso contínuo. Contudo, se o grupo de ativos classificados como mantido para venda que será baixado satisfazer os critérios do item 32, a entidade deve apresentar os resultados e os fluxos de caixa do ativo mantido para venda como operação descontinuada de acordo com o inciso 33 e 34 na data de que deixar de ser usado. Os ativos não circulantes a serem baixados incluem ativos que devem ser usados até o final de sua vida econômica e ativos não circulantes que devem ser fechados em vez de vendidos. Tá, não entendi muito bem não. Aí aqui, beleza, vamos lá, ó. O 3, ó, maior, já tá errado, é menor. O cara bota tudo isso aqui, velho. Tinha que falar só que é menor e pronto. Vamos ver o 7. Para que esse seja o caso, o ativo ou grupo de ativos mantido para venda deve estar disponível para venda imediata em suas condições atuais, sujeita apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para venda de tais ativos mantidos para venda. Com isso, sua venda deve ser altamente provável. Vamos ver aqui, ó, o 7. Classificação de ativo circulante como mantido para venda. Para que seja o ativo do grupo mantidos para venda imediata, suas condições atuais sujeita apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para a venda de tais ativos mantidos para venda.
Com isso, a sua venda deve ser altamente provável. Tá. Normalmente consideraria como não circulante, que sejam adquiridos para revenda, não devem ser classificados como circulante, a não ser que satisfaça os critérios de classificação mantidos pelo CPC 31. Os ativos classificados como não circulante, de acordo com o CPC. A apresentação das DCs não deve ser reclassificados para ativo circulante, enquanto não satisfizerem aos critérios de classificação como mantido para venda, de acordo com o pronunciamento. Os ativos de uma classe que a entidade normalmente consideraria como não circulante e que sejam adquiridos para revenda não devem ser classificados como circulante, a não ser que satisfaça o critério de classificação como mantido para venda do CPC. Beleza. A entidade não deve classificar mantido para venda nesse caso aqui. Tá. Então é isso, galera. Basicamente isso. Vamos lá. Só recapitulando aqui. Se a recuperação esperada ocorrer por meio contínuo, não deve ser classificado como mantido para venda. Seja adquiridos para revenda, não deve ser classificado como circulante, a não ser que satisfaça o critério de classificação mantido para venda. Tá. Então ele um ativo circulante, melhor, um ativo não circulante, que mesmo que ele for adquirido para venda, não deve ser classificado como circulante, só se ele atender o CPC 31, que são aquelas condições lá, altamente provável, comprometimento da gestão que está relacionado com a venda, o preço não pode ser um preço exorbitante, tem que ser compatível com o mercado. Aí aqui a venda tem que ser imediata e o sujeito apenas apresenta termos habituais e costumeiros da venda de tais ativos. Tá, vamos lá, questão 7. Um segmento operacional de uma empresa foi colocado à venda. O processo começou há 1 ano e meio, quando os ativos foram classificados como ativo não circulante, mantido para venda. Contudo, o processo ainda não acabou. 1 ano e meio, ó. 1 ano e meio, cadê? Eu vi 1 ano e meio aqui. 1 ano e meio. Ainda não acabou, pois a causa principal envolveu um fato fora do controle da entidade. Então pode estender esse 1 ano, se for fora do controle da entidade, no anexo B do CPC 31. Porém, a empresa continua comprometida com seu plano de venda. Olha que interessante, a empresa continua comprometida com seu plano de venda. Nesse caso, o CPC 31, vamos lá, sem ler, ele não... Eu não preciso voltar esse ativo para o não circulante de novo, pelo fato dele ter passado de 1 ano. Por quê? Porque o CPC 31 tem as exceções em que foge do controle da entidade permitir esse aumento desse prazo de 1 ano. Desde que a empresa, continue comprometido com o seu plano de negócio. Beleza. Então vamos lá. Vamos ler agora. Deve-se remover dos ativos da classificação de não circulante mantido para venda. É errado, tem que manter. Deve... Aqui, pois o processo ultrapassou 1 ano a partir da classificação. Pegadex, esse aqui, pegadinha do exército, Pegadex. Devem-se mensurar as despesas de venda pelo valor presente e qualquer aumento no valor presente das despesas de venda que resulte da passagem do tempo deve ser apresentado nos resultados como despesa operacional. Não é despesa operacional, se eu não me engano, não é despesa operacional. Deve-se mensurar o ativo não circulante como mantido. Deve-se mensurar o ativo não circulante mantido para distribuição aos sócios pelo maior valor entre o valor contábil e o valor justo. Já está errado. Está errado 2 vezes aqui,
mensurar o ativo não circulante mantido para distribuição aos sócios. Não, está errado. Não é mantido para distribuição aos sócios e não é o maior valor, é o menor. Pode-se estender o período da conclusão da venda para além de um ano e manter a classificação como ativo não circulante mantido para venda. Cara, não é ativo não circulante mantido para venda. Eita, agora pegou, hein? Deve-se depreciar o ativo não circulante classificado como mantido para venda. Não deve depreciar. Pode-se estender o período de conclusão para venda para além de um ano e manter a classificação como ativo não circulante mantido para venda. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo, mantido para venda. É ativo não circulante mantido para venda. É isso mesmo aqui, ó. É o nome do assunto. Ativo não circulante mantido para venda. É isso mesmo. Boa. Mandei bem. Beleza. Então acho que eu já expliquei basicamente a questão. Beleza? Apesar de ser um ativo, o nome aqui, ó, se ativo não circulante mantido para venda, ele não vai estar classificado no ativo não circulante, hein? Eu já falei isso, mas é bom repetir. Ele vai estar classificado, quando ele é classificado como ativo não circulante mantido para venda, ele vai para o ativo circulante. Beleza? Pode cair nessa pegadex aí não, hein? Vamos lá. Questão 8. Uma entidade decide colocar à venda um terreno que antes era mantido para valorização. Ele era mantido para valorização. Ou seja, era meio que um investimento aí, né? O terreno passa a ser contabilizado como ativo não circulante mantido para venda. A entidade decide colocar à venda um terreno que antes era mantido para valorização. Então você tinha um imobilizado lá, estava lá bonitinho, um ativo não circulante. Para ser valorizado. E ele foi passado para o ativo não circulante mantido para venda. A entidade obtém um compromisso firme de compra e, como resultado, o comprador impõe inesperadamente condições à transferência do terreno, que irão estender o período exigido para que a venda seja concluída, por mais 12 meses. As condições necessárias para responder às condições foram tomadas e a administração espera uma solução favorável dos fatores que causaram atraso. No balanço patrimonial, o terreno deve ser contabilizado como ativo imobilizado? Não. Por quê? Porque a administração atuou aqui, ó. As ações necessárias para responder às condições foram tomadas pela administração, que espera uma solução favorável. A administração está imbuída. Ela está imbuída na vontade de vender o terreno e fazer a bufunfa dela ali. No PL não faz sentido. Ativo realizado a longo prazo, não é. Propriedade para investimento, não é. Ativo não circulante mantido para venda. Tá. Aqui, se não tiver nenhuma pegadinha, é isso. Por que eu estou dizendo se não tiver nenhuma pegadinha? Porque se você tem uma construtora, por exemplo, ou uma empresa que ela é revendedora de terrenos, por exemplo, ela compra e vende terreno, compra e vende imóvel, alguma coisa assim, o estoque dela já vai ser o imóvel ou o terreno. O que eu quero dizer? Vamos supor, a MRV Construtora, vamos supor que ela compre terreno
e alguns ela constrói e outros ela revende só, para fazer a graninha. Nesse caso, como ela trabalha com isso, é o core, é o business dela, é o negócio dela, o produto que ela vai vender, o principal produto que ela vai vender, ou algum dos produtos que ela vai vender, vai ser o próprio imóvel ou o próprio terreno. Então, já vai estar no estoque. O estoque dela vai ser o quê? Vai ser um terreno, o estoque dela vai ser um apartamento que ela construiu, entendeu? Então, mas, teoricamente, né, poderia ser uma propriedade para investimento. Mas aqui, ó, aqui fala que ela decide colocar um terreno à venda que antes era mantido para valorização, ou seja, pode ser investimento. O terreno pode ser contabilizado como ativo para mantido para venda. Pode ser investimento, só que aí quando for vender, ele vai passar para ativo não circulante mantido para venda, que vai estar no ativo circulante. Eu acredito que seja isso. Vamos ver aqui só se eu acho esse comentário que eu fiz sobre estoque, sobre a MRV construtora lá, por exemplo. Vamos ver se o professor comentou alguma coisa disso. Que é o anexo B1 do CPC 31, que vai falar sobre essa extensão de prazo. A extensão do período durante tal, aqui fala do 9, que puxa o B1. Tá. Aqui ele não fala nada sobre esse caso. Tá, beleza, mas aqui não vai ter essa questão não. Vamos ver aqui esse camaradex. Vamos ver aqui, ó, imóvel como imobilizado. Lembre-se, mensuração inicial pelo custo, posteriormente pelo valor do custo ou valor justo. Utilizado para atividade operacional da empresa. Olha, exemplo, escritório, imóvel alugado, funcionário e suas famílias. Imóvel como investimento, propriedade para investimento. Terreno mantido para valorização do capital, não é mantido para venda, é mantido para valorização do capital. Terreno mantido para futuro uso corrente é aquele que a entidade não sabe o que fazer com o imobilizado. Edifício que esteja desocupado, mas mantido para ser arrendado. Propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização como propriedade para investimento. Locação destinada a terceiro, reforma para futura locação. Imóvel mantido para venda, mensurado pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo, menos as despesas de venda, e que a depreciação cesse, depreciação, amortização dos ativos cesse. Não sofre depreciação, mas se sujeita aos testes de recuperabilidade. Cara, eu não falei desses testes, mas eles são importantes. Deve ter questão aqui para frente deles. O que é esse teste de recuperabilidade? É basicamente fazer uma avaliação para ver se não houve uma, entre aspas, depreciação daquele imóvel. Se eu não me engano, aí eu tenho que ver se Goodwill, tem uma parada com Goodwill. Só que o Goodwill é ativo, não é intangível. Cair, enfim, eu não vou entrar nesse tópico não. Vou deixar isso para uma outra oportunidade. Vamos lá, venda imediata, venda altamente provável, comprometimento com plano de venda, venda concluída em 1 ano, acontecimento ou circunstância pode estender o período, atraso for causado por acontecimento ou circunstância fora do controle da entidade, tem que haver evidência suficiente que a entidade continua comprometida com o seu plano de venda, compradores impõem inesperadamente condições à transferência
que eram sabidas pela administração da empresa por mais de 12 meses. Adorei esse resuminho, velho. Vamos aqui anexar aqui só para garantir que depois eu não vou esquecer de colocar. Muito bom. Muito bom. Beleza. Vamos para a próxima. 9. Na demonstração de resultado do exercício, o ganho obtido na venda de um equipamento utilizado em processos que deixaram de fazer parte da atividade fim da entidade é apresentado em... Na demonstração do resultado do exercício, na DRE, o ganho obtido na venda de um equipamento utilizado em processo que deixaram de fazer parte das atividades fins da entidade é apresentado em... Caraca, se eu não estivesse fazendo questão de ativo não circulante mantido para venda, eu ia ficar confuso aqui. O ganho obtido na venda de um equipamento utilizado em processo que deixaram de fazer parte da atividade fim da entidade é apresentado em... Resultados operacionais descontinuados. Eu acho que não é esse, é outros resultados abrangentes. Caramba, ganho não recorrente, outros ganhos e perdas operacionais, ganhos não operacionais, resultados de operações descontinuadas, outros ganhos abrangentes, se eu não me engano. Não, é resultados operacionais descontinuados. Então errei. Venda líquida, vamos ver onde que está isso. De acordo com os componentes da entidade que for baixado ou classificado como motivo para venda, representa uma importante linha separada dos negócios, é parte integrante de um único plano coordenado para venda, é controlada ainda exclusivamente com o objetivo de revenda. A demonstração que evidencia o resultado das operações descontinuadas é a demonstração de resultados elaborada de acordo com o CPC 26. Tá, vamos ver aqui. Linha separada do negócio, área geográfica, parte integrante do único plano coordenado para venda separado dos negócios ou controlado de adquiridos com objetivo de revenda. Tá, então na DRE vai ter esse cara aí, ó. Resultados obtidos. Beleza, eu tenho que anotar isso aqui também no resumão. Beleza? Então... outras operacionais. Ó, operação descontinuada. Componente da entidade que foi baixada ou está classificado como motivo para venda. O resultado do período de uma operação descontinuada é representado em uma única linha na demonstração de resultados, separadamente das receitas e despesas das operações continuadas. Beleza, isso aqui eu já sabia, mas eu não sabia que era uma linha de resultado de operações descontinuadas dentro do DRE. É um componente já que foi baixado, classificado. Tá, beleza. Beleza, então. Aprendido. Aprender é viver. Então não é outros resultados abrangentes. Beleza. É resultado da operação descontinuada. Tá bom. A companhia A tem participação de 12% da companhia B, com influência significativa. A participação societária está contabilizada no balanço patrimonial por 30 mil. Em 1/12/0, a administração da companhia A decidiu vender a participação da companhia B.
O nível hierárquico de gestão está comprometido com o plano de vendas e com a localização de um comprador. Ainda é esperado que a venda seja concluída em 6 meses, pelo valor de 32 mil. Assinale a opção que indica a contabilização da participação na companhia B no balanço patrimonial da companhia A, em relação, melhor, em 31/12/0 e o montante contabilizado. Vamos lá. A companhia A tem uma participação de 12% na companhia B. A participação societária está contabilizada no balanço patrimonial por 30 mil. Então tá lá, 30 mil seria da companhia A. Pelo que eu entendi, foi isso. E no final do ano, aqui não falou nada de depreciação ou amortização. Esperado concluído em 6 meses por 32 mil. Então o valor contábil é 32, o valor aqui que ela almeja vender é 32. Assinale a opção que indica, peraí, foi mal, tá, desconsidera aqui. Assinale a opção que indica a contabilização da participação na companhia B no balanço patrimonial da companhia A. A contabilização da participação na companhia B. Então, no dia 1º, ela decidiu vender. A partir do momento que ela decidiu vender, vai lá para o ativo circulante. Ou ativo não circulante vendido para venda, que fica dentro do ativo circulante. Então, não é você, não é investimento. Aí foi colocada a quanto? A 30, que é o menor. Essa aqui acho que não tem muito segredo não. Sabendo essas regrinhas, tem que saber as regrinhas. Sabendo as regrinhas é sucesso. Uma ou outra você pode escorregar ainda? Pode. Mas, caralho, professor ruimzão, velho. Coloquei o tanto de coisa que o cara coloca, velho. Não, copiou e colou bonito aqui. Aqui foi a melhorzinha explicação dele. Investidor deixar ele aplicar no map. Porra. Caralho. Beleza, vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa importante. Cuidado para não confundir. Propriedade para investimentos IPC 28. Valor justo prevalece e é atualizado no momento da transferência. A galera gosta de usar uma sigla, velho. Eu odeio sigla. Vamos lá. 11. Em 31/12, uma sociedade empresária que presta serviço a terceiro colocou à venda um de seus prédios por um preço considerado razoável pelo mercado. Ó. 31/12 colocou um preço considerado razoável no mercado. Tá batendo, tá dando cheques lá naquelas condições para ser classificado como um ativo não circulante mantido para venda. A sociedade empresária estava comprometida em vender o prédio. Olha, estava comprometido. E considerava provável a realização da venda. Ainda que ela continuava utilizando o prédio em suas atividades, até encontrar um comprador. Quando será feita a transferência para a nova localização? Assinale a opção que indica a classificação do prédio no balanço patrimonial da sociedade empresária em 31/12/0. Então vamos lá. Ela vai estar no ativo circulante. Ativo não circulante mantido para venda. Mas o fato deles estarem, ela continuava utilizando o prédio em suas atividades até considerar encontrar um comprador. Estava comprometida em vender o prédio, considerava provável. Ainda ela continuava usando o prédio.
Se ela continuar usando o prédio, se ela continuar usando esse ativo, será que isso impediria ela de ser classificado como ativo não circulante mantido para venda? Eis a questão. Assinale a opção que indica a classificação do prédio no balanço patrimonial da sociedade empresária. Ai, ai, ai. E agora? Ele é ativo imobilizado? Ativo não circulante mantido para venda? Propriedade para investimento? Acredito que não. Ativo realizado a longo prazo? Acredito que não. Não deve haver reconhecimento. Eu iria de ativo não circulante mantido para venda. Vamos ver aqui. Alguma coisa sobre o fato dela estar usando. Vamos ver se eu acho aqui no CPC. Na questão, depois eu dou uma olhadinha. Complementando com o disposto, aqui ele fala basicamente das condições lá para ser provável a venda. Complementando o disposto no Manual de Contabilidade Societária, aplicável a todas as sociedades de acordo com as normas internacionais do CPC, de acordo com o CPC 31, item 8 e 9, para que a venda seja altamente provável, a gestão deve estar comprometida com o plano, tendo sido iniciado o programa firme, deve ser anunciado firmemente para a venda do preço razoável, definido no CPC 46, mensuração do valor justo. A sua venda deve estar concluída até 1 ano, exceto o caso de atraso. Poxa. Mas não falou nada do... Pretende transferir após desocupá-lo. Com o plano de vendas em sua sede. Iniciou para locativo. A entidade pretende transferir o prédio. Cara, vamos ver. Disponibilidade de venda imediata. Vamos ver se eu acho isso aqui no CPC. Opa! Opa! Tá bonito. Tá bonito. Toma aqui, tela cheia. Cheia de amor. Vamos lá. Os exemplos na 3 ilustram situações em que o critério do item 7 seria ou não cumprido. Vamos ver o critério do item 7. Vamos lá no item 7 então. Para que seja o caso, o ativo ou grupo de ativos mantido para venda deve estar disponível para venda imediata em suas condições atuais, sujeitos apenas aos termos que sejam habitualmente costumeiros para a venda de tais ativos mantidos para venda. Com isso, a venda deve ser provável, altamente provável. Agora vamos lá, por exemplo. A entidade está comprometida com o plano de vendas do prédio de sua sede, e iniciou ações para localizar o comprador. A entidade pretende transferir o prédio a um comprador após desocupá-lo. O tempo necessário para desocupar o prédio é usual e habitual para vendas desse tipo de ativo. O critério do item 7 seria cumprido na data e adesão do plano. A entidade continua a usar o prédio até que a construção de um novo prédio sede seja concluída. A entidade não pretende transferir o prédio existente a um comprador até que a construção do novo prédio seja concluída e ela desocupar o prédio existente. O atraso no momento da transferência do prédio existente imposto pela entidade demonstra que o prédio não está disponível para venda imediata. O critério do item 7 não seria cumprido até a construção do novo prédio esteja concluída, mesmo se um compromisso firme de compra para a transferência futura do prédio existente for obtido antecipadamente. Então, o critério do item não seria cumprido. Então, se ela está usando, mas se ela não vai cumprir o fato dela vender o prédio, aí o critério 7 não ia ser cumprido. Mas não é o caso da questão.
Fechou? Caso da questão, ela ia desocupar quando encontrasse um comprador aqui, ó. Quando o comprador chegasse, ela já teria metido o pé. Vamos lá, 12. Em 30/12, a Sociedade Empresária X definiu que irá descontinuar sua atual fábrica. Então, X1, final do ano, ela decidiu que vai descontinuar a fábrica. Na data, esse ativo tinha valor contábil de 100 mil. O valor de venda estimado era em 140. Ou seja, pegar o menor. O menor aqui é 100 mil. Ainda foi previsto que a construção da nova fábrica iria demorar 4 meses, momento em que a fábrica antiga deixaria de ser usada. Assinale a opção que indica a apresentação e a mensuração da fábrica no balanço patrimonial da Sociedade Empresária X em 31/12. Ela resolveu que ia se descontinuar aqui, ó. Então, em 31, esse cara já valia 100 mil, que é o menor valor, entre o valor contábil e o valor estimado de venda. Tirando as despesas, né? Que ele não falou de despesa, mas só deu que o contábil líquido de venda. Então, é ativo não circulante mantido para venda no valor de 100 mil. É isso. Ai, ai, ai. Ainda foi previsto que a construção iria demorar 4 meses. Ah, agora eu sentei na mandioca, hein? Vamos ver aqui. A maior dificuldade da questão era saber se seria classificado como mantido para venda. Ai, cacete, agulha. Disponibilidade da venda imediata, velho. Poxa vida. Como a fábrica só deixará de ser usada quando finalizar a construção, o ativo não satisfaz a condição. Poxa vida, velho. Errei de bobeira. Ai, que raiva. Caracoles. Tomar cuidado, tá? Tomar cuidado. Isso aqui pega uma galerinha boa. Iria demorar. Definiu que iria descontar a data que não teria contável, o valor. Caralho, a alternativa, a questão, ela tem que ler palavra por palavra, velho. Ainda foi previsto que a construção da nova fábrica iria demorar 4 meses, no momento que a fábrica antiga deixaria de ser usada. Então tem que tomar cuidado. Seria imobilizado. Mobilizado, certo? Certo, imobilizado. Ainda assim, é o menor valor. Em 1/7 de X0, uma sociedade empresária adquiriu um carro por 50 para realizar o transporte de seu diretor. A vida útil estimada do carro era de 5 anos e a empresa não considerava valor residual. O carro era depreciado pelo método da linha reta. Então, 5 anos, 50 mil, 10 mil por ano. Em 1/1 de X2, ou seja, passou 1 ano e meio, confere? Passou meio ano aqui, foi para 1 de X1. Mais 12 meses, 1 ano e meio. A sociedade empresária resolveu colocar o carro à venda. Na data, o valor justo estimado do carro era de 20 mil e as despesas de venda de 4 mil. Então vamos fazer uma continha. O carro deve ser contabilizado no balanço patrimonial como ativo não circulante mantido para venda pelo seguinte valor. Cara, isso aqui é questãozinha. Aqui, ó, papa na língua. Vamos fazer aqui, bonitão. Bonitão, que agora eu não posso errar ninguém pode errar mais essas questões. Fechou? Então vamos fazer aqui, bonitão, essa questãozinha. 50 mil. Então, para realizar o transporte, seu diretor, vida útil estimado do cara de 5 anos. Então, 10 mil por ano. Passou 1 ano e meio. Que eu fiz as continhas aqui, né? Daqui para cá, 1 ano e meio. Confere? Confere. 1 ano e meio. Então, o valor desvalorizou 15 mil. Então, já vou botar direto aqui, ó. 50, não vou botar direto não. 50 mil em 5 anos. Aí, 1,5 anos, que é 1 ano e meio, eu vou ter 15 mil.
Fechou? Caralho, ficou feião, né? Mas eu acho que deu para entender. Então o resultado disso aqui vai dar 35 mil que valia o carro. Valor contábil do carro. Esse aqui é o contábil. Contábil. Beleza. 35 mil. Na data, o valor justo estimado era de 20 mil. Então, de 20 mil. Esse aqui é o valor justo. Mas, qual que é o valor que eu tenho que registrar? Tem que tirar a despesa. Menos 4. Menos 4 mil. 16. Certo? Então, 16 e 35. Qual que é o menor? 16. 16, então, é que eu vou colocar no balanço patrimonial. 16 mil que ele vai entrar como ativo não circulante mantido para venda. Então, vamos ver só a questão para eu não tomar no ferro. Em X1, o carro deve ser contabilizado no balanço patrimonial como ativo não circulante mantido para venda no valor de 16 mil. Beleza, sem mistério. Sem mistério. Fechou. Beleza. Belezita. Belezita. Vamos lá, 14. Uma entidade deve classificar um ativo não circulante como mantido para venda quando esperar que o seu valor contábil seja recuperado, principalmente por meio de transação de venda em vez de uso contínuo. Espera aí que eu estou viajando na maionese. Vamos lá, vamos voltar. Uma entidade deve classificar um ativo não circulante como mantido para venda quando esperar que o seu valor contábil seja recuperado, principalmente por meio de transação de venda em vez de uso contínuo. De acordo com o CPC 31, que a gente já decorou o CPC 31, no balanço patrimonial, tais ativos devem ser apresentados como? Deve ser apresentado separadamente dos outros ativos. Líquido do passivo associado, não líquido de receita ou despesas associadas, com componente do grupo de investimento, não. Tem que ser separado, tanto no balanço patrimonial quanto na DRE. E a gente viu que na DRE vai ter uma linha lá de resultado, que eu esqueci o nome, mas tem uma linha lá que é resultado decorrente de operações descontinuadas. É um negócio assim, na DRE. E no balanço patrimonial tem que ser separado dos outros ativos, porque é algo que eu tirei da minha linha de produção, não produz mais aquilo. Aí o resultado que eu vou ter daquilo, eu vou jogar no balanço patrimonial como se fosse um resultado operacional? Óbvio que não, pô. Se eu vendo chinelo e calça comprida, aí eu não produzo mais chinelo, aí eu vou ter um lucro ali porque eu vendi a fábrica. Eu vou colocar isso como se fosse um lucro da calça que eu vendi? Não, não faz sentido. Então tem que ser separado, beleza? Então acertamos e bola para frente. Lembrando que é o menor valor entre o contábil e o justo, tá? O justo é menos as despesas, o justo menos a despesa. Vale 20 mil, mas eu preciso gastar 15 mil para vender, o justo é 5 mil. Beleza? 15. Em Bel. Em 1/1/0, uma entidade adquiriu um computador para utilizar em seus negócios por 8 mil. Na data, a entidade esperava utilizar o computador durante 4 anos e não considerava o valor residual. Então aqui é 2 mil por ano. Já faz essa context na cabeça. Beleza? 8 mil em 4 anos é 2 mil por ano. Tá. Em 30/6 de X1, opa, daqui para cá passou quanto tempo? 1 ano e meio. A entidade decidiu colocar o computador à venda, contabilizando em seu balanço patrimonial como ativo não circulante mantido para venda. Então, se ela contabilizou aqui, o que significa? Significa que ele já passou por todo aquele processo lá de comprometimento do nível de gestão apropriado para manter aquela parada para venda. Já está procurando comprador para aquilo. O preço está sendo um preço justo, tá? Na data, o valor justo líquido das despesas de venda era de 6 mil. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular daqui para cá. Daqui para cá. Vamos calcular quanto que depreciou esse camaradinho aqui. Beleza? Vamos fazer aqui, ó. Primeiro aqui, ó, daqui para cá. Passou o quê? Coloca mais
daqui para cá, opa, pera aí, vamos ver que só se são 6 meses mesmo ou não. Aí, quando aqui for 2, passou um ano, passou um mês inteiro. Então aqui quando for 30 aqui, vamos colocar 30 aqui, passou um mês. Aí 30 aqui. Aí 2 aqui, passou 2 meses. 3 passou 3 meses. 6 passou 6 meses. Tá? Então daqui pra cá, passou um ano e 6 meses. Certo? E quanto que depreciou aqui, ó? Então vamos lá. Vamos só voltar aqui, ó. Vamos apagar essa galerite aqui. Tá? Vamos apagar, apaga. Apaga, apagou. Então, são 4 anos. A parada é 8 mil em 4 anos. Daqui para cá, passaram-se 1 ano e meio. Então, se esse cara aqui, ele iria sobreviver 4 anos, se o ciclo de vida dele aqui é 4 anos, significa o quê? 2 mil por ano. Se é 2 mil por ano, e se passaram daqui para cá 1 ano e meio, seria 2 mil mais 1.000, certo? Porque 2 mil passou um ano. Para passar mais meio ano, seria a metade desse valor. Então, seriam 3 mil em 1,5 anos, que foi o que passou. Desenhando com mouse é foda, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tá parecendo um 5 aqui, mas é anos. Tá? Então, quanto que sobrou aqui? 5 mil. Tá. E ele foi avaliado, valor justo líquido da despesa de 6 mil. Qual que é maior? 5 mil. Qual que é menor, né? Perdão. 5 mil ou 6 mil? O menor é 5 mil. Então, qual que é o valor que eu vou registrar como ativo não circulante mantido para venda? 5 mil, que é o menor. E quando eu registrar, guarde essa data. Quando eu registrar aqui, parou a depreciação. Parou, porque eu já classifiquei como ativo não circulante mantido para venda. Parou. Em 31/12 de X1, ou seja, passaram-se aqui 6 meses, a empresa ainda não conseguiu vender o ativo. Passaram 6 meses. Não tem problema. A empresa não conseguiu vender o ativo. E o valor justo líquido de despesa de venda era estimado em 3 mil. Então, pera lá. Agora o buraco é mais embaixo. 3 mil e 5 mil. Qual que é o novo valor contábil? 3 mil. Esse aqui vai ser o ativo não circulante mantido para venda nessa data aqui. Assinar a opção que indica o valor do computador contabilizado no balanço patrimonial da entidade nessa data aqui, 3 mil. Beleza? Fechou? Então, só alegria. Vamos para a próxima. Tá acabando. Calma. Tá acabando, calma. Tá acabando, calma. Falta 2 questões. Em 31/12 de 2017, uma entidade apresentava o seguinte BP, balanço patrimonial. Ativo circulante, ativo imobilizado, veículo, ativo total, patrimônio líquido, capital social, PL mais passivo. O valor justo do veículo era de quarentinha, valor justo. Estava no ativo imobilizado, tá? Aqui, ó, ativo imobilizado. Em janeiro, a entidade transferiu o veículo para o grupo de ativo não circulante mantido para venda. Assinale a opção que indica o impacto da transferência do ativo no balanço patrimonial da entidade. Aumento do ativo não circulante mantido para venda de 30 mil. Beleza. Aumento do ativo não circulante mantido... Não. Aumento do ativo não circulante mantido para 40 mil. Não. Aumento do ativo não circulante mantido para venda de 40 mil. Não. Ele vai ser contabilizado pelo menor. Valor entre o valor justo e o valor contábil. Valor contábil. Beleza?
Aumento do ativo do não circulante mantido para venda em quarentinha. Não, não, não. É o menor valor, 30 mil. Não caia na Pegadex. Não caia. É o menor valor, é o menor valor. Em 31/12, a companhia MAN possui em seu balanço patrimonial uma sala comercial. O valor contábil da sala era de 60. E ela estava contabilizada no ativo imobilizado. Então, tinha uma salinha, 60 mil, estava no ativo imobilizado. Uma vez que era utilizado nos negócios da empresa. Bonitão. Em 5/1, ou seja, passou aqui alguns dias. 5 dias. A direção da empresa decidiu colocar a sala comercial à venda, passando a contabilizada como ativo não circulante mantido para venda. Na data, seu valor justo era de 50. Então, ele estava com o valor contábil de 60 e o valor justo era de 50, que não tem despesa com venda. Assinale a opção que indica, respectivamente, o valor pelo qual a sala comercial deve ser contabilizada no ativo não circulante mantido para venda e onde deve ser contabilizada a diferença entre o valor contábil e o valor justo. Então, vamos lá. O valor que é 50, que é o menor. Ajuste de avaliação patrimonial. Redutora do ativo. Despesa. Cara, eu acho que não é despesa. É uma dessas três, que é 50. Ajuste da avaliação patrimonial. Caralho, essa aqui botou Pegadex mesmo, hein? É uma redutora do ativo. Vai reduzir o ativo. Mas não vai reduzir o ativo, vai? Tá, então vamos ver, ó. Um imobilizado eu tinha 60. Eu vou ter uma redução. Ajuste de avaliação patrimonial. Só que isso aqui não é patrimônio, não é patrimonial. Eu iria de redutora do ativo. Por quê? Porque eu vou ter aqui, só vou fazer aqui o meu pensamento, tá? Não sei se está certo não, depois a gente vai ver se está certo. Meu pensamento é o seguinte. Vou ter aqui imobilizado, imob, 60. Aí aqui eu vou ter uma retificação. Eu vou creditar esse cara. Eu vou debitar aqui uma redutora do ativo. Vou debitar ou creditar, hein? Tá, vamos debitar. E eu vou debitar aqui um ativo não circulante mantido para venda de 50. E aqui eu colocaria 10 mil. Débito, crédito, débito, débito. Débito, débito tem que ser igual a crédito. Então eu iria reduzir o imobilizado aqui, ó. Agora como que eu reduzo? Uma redutora do ativo. Uma redutora do ativo. Acredito eu que seja isso. Vamos ver? É, despesa. Então tá bom. Decorei. Despesa. Despesa. A diferença, nesse caso, entre o valor contábil e o valor justo é despesa. Grave. Valor justo maior que o valor contábil, mantido para venda o valor contábil. Valor contábil maior do que o valor justo, despesa. Tá bom. Beleza. Tudo bem. Errei, foi falta de conhecimento. Então não é isso. Não é isso. Não é isso.
vai ser uma despesa. Então aqui vai ser uma despesa de 10 mil. Fechou? Pessoal, muito obrigado aí. Espero que as questões e algumas explicações aí tenham ajudado. O que eu vou pedir? Pô, para quem assistiu aí até o final, deixa o like aí, se inscreve no canal, dá uma força aí, beleza, galera? Que, pô, cada visualização aí é muito importante. Tô começando esse canal aí com o intuito de ajudar a galera. E aos poucos eu vou melhorando os vídeos, aos poucos eu vou melhorando as explicações, vou melhorando a dinâmica, porque eu acho que o importante é isso, é começar e fazer, beleza? Então, qual que é a forma de apoiar? Pô, se inscreve no canal, é isso, entendeu? Ah, porra, tu é maneiro, queria te apoiar, como é que eu faço? Cara, eu não quero dinheiro não, quero só que tu se inscreva aí no canal e acompanhe os vídeos nossos aí que tá show. Beleza? Valeu, um abração. Tamo junto.